Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria discutir um pouco com vocês sobre por que a gente tem uma certa resistência em se curar. Muitas vezes as pessoas chegam procurando um tratamento com alguma queixa, com alguma questão, uma angústia que esteja incomodando elas. Só que existe uma diferença entre buscar um certo tratamento, mas na verdade para ficar ali gozando de reclamar sobre o problema, e quando de fato a pessoa está ali buscando uma solução. Só que mesmo quando a pessoa está ali buscando uma solução, muitas vezes é difícil movimentar essa solução que às vezes ela encontra. No sentido de que, mesmo às vezes ela chegando numa resposta do que ela pode fazer para amenizar essa questão, muitas vezes ela tem uma dificuldade muito grande de movimentar para isso. Isso tudo tem por detrás uma questão muito complexa, porque nós entramos em uma certa sintonia, uma certa harmonização com os nossos próprios sofrimentos. Tem o termo gozo que eu costumo trazer aqui para vocês, mas ele ilustra um pouco disso, que eu já expliquei em alguns outros vídeos, alguns outros textos, mas é sobre esse prazer desprazeroso. É algo que a gente faz, que a gente encontra o prazer, mas depois também a gente sente um desprazer diante daquele ato, mas parece ser algo compulsivo, em que a gente sempre fica buscando mais uma vez, mais um pouquinho, e vai entrando num excesso, né, nesse tipo de comportamento e se prende ali, numa repetição quase que sem fim. Eu costumo sempre dar o exemplo da comida para isso, mas hoje eu queria dar um exemplo um pouco mais complexo. Por exemplo, a pessoa chega com uma queixa de um relacionamento em que está sempre, o tempo todo, brigando com a parceira ou com o parceiro, sentindo muitos ciúmes. A pessoa às vezes já entendeu na terapia dela, na análise dela, que isso tem muito mais a ver com o imaginário dela do que de fato com os acontecimentos concretos. E mesmo assim, a pessoa não consegue, de certa forma, não brigar. Ela bebe e aí ela acaba sendo impulsiva e ela acaba encontrando um problema, algum motivo para brigar, não consegue ficar calada, não consegue operar com o semblante, né, no sentido assim de relevar um pouco as situações, podemos talvez colocar dessa forma. E aí a pessoa assim fala assim, não, mas não sou eu que estou brigando, né? Sempre tem um motivo ali para eu brigar. Só que muitas vezes no fundo a pessoa está assim encontrando, procurando motivos para brigar. Porque é claro, né, sempre vai ter alguma coisinha ou outra que incomoda. Mas às vezes a pessoa foca naquilo ali e fica intensamente envolvida naquilo até brigar. E aí às vezes a pessoa tem essa queixa que todos os relacionamentos dela são tóxicos, que ela tá sempre brigando, que tá sempre tendo problemas. A pessoa às vezes já elaborou mais ou menos o que ela pode fazer para amenizar isso, para mudar o comportamento dela, mas ela não faz e ela continua sem se implicar nessa história. No sentido de achar que o problema é do outro, o outro que é muito difícil, o outro que faz isso e isso com ela e tende às vezes a se colocar nesse lugar de vítima. Tem muitas vezes de trás por tudo isso é uma satisfação paradoxal que esse sujeito, né, essa pessoa está encontrando nessas brigas, vamos dizer assim, né, nesse exemplo que eu estou utilizando. Por mais que depois essas brigas causam uma angústia, causam um sofrimento, um desprazer na vida dessa pessoa, também tem uma certa satisfação ali em estar brigando e a pessoa inconscientemente ela não consegue abrir mão dessa satisfação que ela tem mesmo com algo que cause sofrimento. Por isso que é muito complexo. Então, assim, o processo de análise muitas vezes também é muito difícil, muito angustiante, porque é um processo de implicação subjetiva, para a pessoa se implicar nas próprias queixas, nos próprios sofrimentos e ver como que ela está contribuindo para isso se repetir na sua história. É uma forma de também tratar esse gozo, que são esses prazeres desprazerosos, mas não no sentido de extinguir, mas de amenizar, fazer um
menos no gozo. Porque também não existe vida sem gozo, não existe vida sem excessos, não existe um equilíbrio perfeito e saudável, né? Isso também é se alienar. Mas a gente pode sim se responsabilizar pelos nossos atos, entender melhor como a gente contribui com eles e fazer um menos no gozo. Só que isso é um processo muito difícil, né? Precisa de um tempo, primeiro de o momento de ver, né, de se deparar com isso, o tempo de elaborar e aí depois o momento de concluir e mesmo assim fica um resto. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam num tratamento, elas giram em torno de temas semelhantes, falam e falam daquilo, conseguem entender mais ou menos, elaborar o que elas podem fazer de diferente, aí elas não conseguem, né, às vezes colocar algumas coisas em prática, e aí fica girando tempo nesse tema, em torno dessa questão, e aí depois ela vira e fala assim, ai, isso aqui não tá me ajudando, né, não tô vendo uma evolução, e sai, e muitas vezes ainda culpa o profissional. Né? Não tô aqui para falar também que o profissional também não tem a sua responsabilidade diante do processo do paciente, né? Mas também pontuar que isso acontece. Né? Então, existe sim uma resistência em se curar. Nós somos apegados nos nossos ideais, nos nossos modos de gozar na vida, e muitas vezes a gente não quer nenhuma solução. A gente deseja que tudo ao nosso entorno mude, ao invés da gente se implicar, né, e fazer um esforço para mudar nós mesmos. Então é isso, gente. Queria deixar essa reflexão com vocês hoje.